Onde pousar um avião num lugar onde não há espaço? A solução encontrada pelo Japão foi o Aeroporto Internacional de Kansai, uma mega estrutura flutuante construída para suportar a ira da natureza. Mas e o que vem de baixo? Apertem os cintos e se preparem para decolar para uma incrível ilha-aeroporto na terra do sol nascente que poderá voltar ao fundo do mar. Obras incríveis. O aeroporto de Kansai. Esta é Osaka, antiga capital do Japão e área de recreação do último samurai, e que agora é conquistada por uma geração que dança ao ritmo da própria batida. Com 2.600.000 habitantes, uma nova energia levou este lugar a se tornar o centro comercial e industrial do Japão ocidental. Mas, para poder competir com sua irmã maior, Tóquio, Osaka precisava encontrar uma forma de atrair grandes investidores. A solução seria um aeroporto muito maior. Mas as autoridades enfrentavam um problema de dimensões monumentais. Onde colocar um novo aeroporto grande o bastante para atender a demanda atual, sem a poluição sonora que estraga a vida de muita gente? E não vamos esquecer que o Japão é uma ilha do tamanho da Califórnia. E esta região é parcialmente montanhosa e tão densamente habitada que encontrar um grande terreno vazio em Osaka é como disputar um descanso de braço num 747 lotado. Então, em vez de mover montanhas, as autoridades decidiram escalar uma, criando um plano para construir um aeroporto diferente de todos os outros. A grande decisão? Se não há espaço para pousar aviões na cidade, por que não pousá-los fora da cidade em outra ilha? O único problema é que teriam de construí-la primeiro. Em 1987, a construção da maior ilha artificial do mundo teve início a 18 metros de profundidade, no meio da Baía de Osaka. 7 anos depois, o mundo ganhava seu primeiro aeroporto internacional, flutuando no meio do oceano por conta própria. Um verdadeiro oásis para os pilotos. É como uma joia num buraco negro. É fabuloso quando vemos as luzes que estão lá. É realmente bonito. É muito bom porque não há obstáculos. Fica no meio da água e não tem perigo de acertar nada no caminho. Bem, nada a não ser a pista. O Aeroporto Internacional de Kansai é agora um dos mais movimentados do Japão, por onde passam 300.000 passageiros por semana e aberto 24 horas por dia. Reconhecido pelo mundo como uma das mais incríveis maravilhas da engenharia do século XX e comparado a mega estruturas como a barragem Hoover e o Canal do Panamá, Kansai foi construído a 5 quilômetros da costa e contém 530 hectares de aterro, formando um enorme retângulo com mais de 4 quilômetros de comprimento e 1.200 metros de largura. É grande o bastante para acomodar toda a região central de Osaka. Ligado ao continente pela mais longa ponte de tabuleiro duplo do mundo, Kansai recebe 55.000 aviões por ano. É uma experiência única para pilotos e passageiros naquela que parece ser uma aterrissagem na água. A água parece muito próxima quando estamos pousando no aeroporto. Dá muito medo. A construção do aeroporto criou uma verdadeira divisão do mar e foi de fato um projeto de proporções bíblicas. É a maior obra pública do século XX e custou no total 15 bilhões de dólares. Com mais de 1 milhão de operários trabalhando mais de 10 milhões de horas. Para abrir o caminho para os pousos atuais, engenheiros japoneses precisaram reescrever o manual de construção de um aeroporto. O planejador de Kansai, Yasunari Harada, esteve presente desde o início. O maior desafio foi supervisionar toda a construção e inaugurar o aeroporto no prazo estipulado. Foi um equilíbrio entre a elaboração do aterro e a construção em cima dele. E falando em equilíbrio, havia um pequeno problema. Exatamente quanta pressão a ilha artificial iria suportar vinda de cima sem afundar no leito do mar abaixo?
Nunca alguém havia tentado um projeto de aterro tão longe da costa e em águas tão profundas. Os dois fatores poderiam criar problemas. O gerente de engenharia foi Shinya Suzuki. Há um depósito de argila no fundo do mar. É uma camada de argila muito mole. E se ela continuar afundando após a construção, pode causar problemas para o aeroporto. Muito bem. Então o fundo da Baía de Osaka é feito de uma argila esponjosa que pode afundar. Não é o material ideal para ficar embaixo de uma pista de aeroporto. Seria como pousar um jumbo de 360 toneladas sobre um enorme prato de tofu. Para resolver o problema, os engenheiros recorreram a uma nova técnica de drenagem para acelerar o afundamento, sugando a água da areia e escorando as fundações do aeroporto. Confiante em suas técnicas, os construtores de Kansai deixaram de lado quaisquer receios e seguiram adiante com um plano para combater o afundamento, jogando vários metros a mais de aterro em cima por garantia. Com isso, teve início o processo de 6 anos. Primeiro, um quebra-mar de 11 quilômetros feito com blocos de concreto deu forma à futura construção. Mais ou menos como fazer a borda de uma piscina. A diferença é que, neste caso, a estrutura imensa visa deixar a água do lado de fora. Em seguida, 80 barcas entram em ação, jogando 180 milhões de metros cúbicos de material de aterro dentro dos limites do quebra-mar. É o suficiente para construir a Grande Pirâmide de Gizé 70 vezes. Usando a tecnologia disponível na época, os construtores monitoraram e mediram a deposição da terra para garantir que o aterro compactasse de maneira uniforme, evitando afundamento desigual. Assim que a face da ilha começou a emergir da água, 2 grandes marcos do aeroporto começaram a ser construídos. O terminal de passageiros criou um problema arquitetônico que desafiava até mesmo os melhores construtores. O terminal tinha de ser leve para haver acomodação mínima. Mas que material leve seria forte o bastante para resistir às visitas frequentes da Mãe Natureza, trazendo tufões e terremotos à área? Foi quando entrou em cena o famoso arquiteto Renzo Piano, criador do polêmico Centro Pompidou, na França, aquele prédio colorido com o interior na parte externa. Piano apresentou um projeto que deixaria todos em Kansai felizes: engenheiros, construtores e usuários do aeroporto. Sua ideia? Um terminal com formato de asa feito de aço e vidro reforçado. Com 1,5 km de comprimento, a estrutura característica de Kansai é um dos maiores edifícios com vão único do mundo. O desafio seguinte para a conclusão do aeroporto era a questão do acesso. Se colocarmos um aeroporto no meio do mar, como fazer com que caminhões cheios de amendoim e furgões carregados de malas cheguem e saiam com eficiência? A resposta veio com a construção da ponte Skygate. Com o uso de gruas flutuantes, operários construíram um pilar de cada vez, unindo as peças como um jogo de encaixe gigante. Atualmente é a maior ponte de pista dupla do mundo. Com 3.750 metros de comprimento, tem 6 pistas para veículos em cima e 2 trilhos para trens embaixo. É alto o bastante para navios passarem por baixo e baixo o suficiente para os jatos passarem por cima. Finalmente, após 7 longos anos perfurando, aterrando e construindo o que parecia impossível, este aeroporto aerodinâmico foi inaugurado em 4 de setembro de 1994. E somente no primeiro mês, 10 mil pessoas vinham ao aeroporto diariamente, e elas não iam viajar, só queriam conhecer o plano mirabolante que finalmente havia se tornado realidade. Estávamos muito ansiosos para ver se tudo funcionaria perfeitamente. Eu estava nervoso quando o primeiro voo chegou, e tudo deu certo. Um milhão de operários, mais de 200 milhões de toneladas de material, 10 milhões de horas de trabalho intenso, ocupando o mar e abrindo os céus para um futuro brilhante que estava pousando. Só posso admirar o que fizeram por nós ali. Quando a poeira deste grande projeto de construção finalmente assentou,
surgiu a notícia de que outra coisa também estava assentando. O aeroporto está afundando? A ilha está mergulhando na água? E afundando um pouco mais rápido do que os construtores tinham planejado. Durante as obras, a drenagem da areia fortaleceu a primeira camada de solo mole da baía, ajudando a acelerar qualquer afundamento em potencial. Mas foram as camadas mais profundas, o solo que não pôde ser drenado, que logo se tornou um problema. A camada mais funda continha o chamado solo diluvial. Como não havia trabalhos publicados sobre como esse tipo de solo assenta no fundo do mar, engenheiros precisaram estimar a velocidade em que isso ocorreria. Em 1999, no 5º aniversário do aeroporto, ficou claro que as estimativas estavam totalmente erradas, pois toda a ilha já havia afundado mais de 8 metros, algo que deveria ocorrer somente 40 anos depois. As duas maiores perguntas que as autoridades se faziam eram se o afundamento pararia ali e como tudo aquilo que acontecia lá embaixo afetava as estruturas em cima. No interior do terminal de última geração, existe uma solução simples para tentar vencer a batalha entre a Mãe Natureza e o Pai Tempo. Para ajudar a evitar que a estrutura se separasse nas juntas ou rachasse sob a pressão do assentamento desigual, engenheiros deram uma pequena ajuda às 900 enormes colunas que sustentam o edifício do terminal. É um sistema simples que pode ser facilmente compreendido por quem já trocou o pneu do carro. Primeiro, cada coluna é equipada com um sensor ligado a um sistema computadorizado. Quando a ilha se afunda, o sistema indica o local que deve ser erguido e os técnicos vão para lá. Em seguida, macacos hidráulicos, cada um capaz de erguer 300 toneladas, são inseridos entre o chão e a coluna em questão. Em seguida, o enorme suporte é erguido e placas de metal são colocadas, uma por vez, para devolver os andares superiores à posição anterior. É um delicado jogo de equilíbrio, semelhante a calçar uma mesa que está balançando para evitar que seu saquê derrame. Quando o procedimento é terminado, o subsolo fica no mesmo nível, enquanto o primeiro andar sobe um pouco. Mas quando erguemos o teto de um prédio de 2,7 milhões de toneladas, as coisas no subsolo podem começar a parecer meio estranhas. Por esse motivo, foram tomadas medidas para manter as coisas alinhadas, literalmente. Por exemplo, foram instaladas paredes duplas presas ao primeiro andar. Quando o piso é erguido, as paredes acompanham, da mesma forma no subsolo. Dutos de ar-condicionado estão fixados ao teto e não ao piso, evitando que fios e mangueiras se rompam quando o prédio crescer. Escadas que vêm do primeiro andar ganham um degrau ou dois na parte inferior. E no primeiro andar, os passageiros nem imaginam que essas placas de metal embaixo das escadas rolantes evitam que eles tropecem com a mudança nos níveis. Mas por quanto tempo esse terminal poderá ser erguido, desafiando as leis da gravidade? Se a ilha toda continuar afundando, o subsolo poderá ser atingido pelas ondas provocadas por um tufão? Segundo os administradores do aeroporto, a acomodação do solo diminuiu significativamente. Isso significa que o afundamento desigual está se tornando cada vez menos frequente. Na verdade, engenheiros do aeroporto afirmam que o afundamento diminuiu para 5 centímetros por ano, em vez dos 5 centímetros por mês que ocorriam durante a construção. Acredito que resolvemos o problema, mas nunca saberemos até estar terminado. Assim, o aeroporto não vai se entregar sem lutar, mesmo que Sir Isaac Newton esteja no outro corner. Mas, se a acomodação desigual não acabou e continua a afetar as fundações do aeroporto, não podemos pensar só nos edifícios. E a pista? Sem ela não existe aeroporto. Desde que acomode por igual, a pista inteira fica rebaixada. Mas não é problema, desde que seja plana. Acomodar-se por igual, mantendo o mesmo ângulo, é o que importa. Não é problema algum. Não está afundando tão rápido. Eles terminarão a outra pista antes que esta fique sob a água. Eu não me preocupo. Assim, o segredo foi revelado. A equipe de engenharia de Kansai está tão confiante no triunfo sobre o oceano que estão repetindo o feito, construindo uma segunda ilha com uma nova pista. Mas antes que essa ilha da fantasia se torne realidade, como os passageiros se sentem com a possibilidade da pista atual ser tirada debaixo deles?
Acho que estamos confiantes na capacidade dos engenheiros japoneses. Eu me preocupo mais com terremotos do que com o afundamento da ilha. E eu soube que toda essa estrutura foi projetada para evitar maiores danos em terremotos. E ele tem razão. Além de estar em solo instável, Kansai está no meio do vórtice volátil de desastres naturais chamado Círculo de Fogo do Pacífico, onde ocorrem terremotos, tsunamis e alguns dos piores climas do planeta. Temos muitos tufões e terremotos neste país. Esses fatores foram levados em consideração na fase de projeto. E isso é muito bom, porque em 1995, com o aeroporto aberto somente há 15 meses, um terremoto de 7,2 graus na escala Richter atingiu a cidade de Kobe. O epicentro foi a apenas 29 quilômetros do aeroporto. Não tivemos danos graves devidos ao terremoto. Encontramos pequenas rachaduras, mas nenhum dano mais grave. Enquanto a cidade de Kobe foi destruída, o avançado desenho estrutural do terminal de Kansai resistiu bravamente, provando aos críticos que todos os preparativos e medidas de sustentação talvez sejam suficientes para evitar o afundamento na baía. Um recinto gigante com vista e um projeto inteligente. Os vidros são todos fixados com juntas flexíveis para resistirem aos ataques da natureza. Todos os anos, a região de Kansai é castigada por tufões tropicais, que geram ventos de até 300 km por hora, trazendo consigo ondas gigantes. Isso não é nada bom para um aeroporto cercado de água e que está afundando. Em um dia com ventos fortes, esta ilha desprotegida pode dar muito trabalho aos pilotos. O comandante da United Airlines, Richard Earhart, pilota um Boeing 777 para Kansai regularmente. Quando temos um aeroporto numa baía como esta, os ventos variam. Quando nos aproximamos, o vento pode estar a 20 nós na asa direita e talvez esteja a 8 ou 10 nós mais forte no nariz. E na traseira podemos ter um vento de 19 nós. Os ventos variáveis sob as asas mantêm os pilotos atentos e os controladores de voo ansiosos. Mas, embora o clima turbulento seja uma constante aqui em Kansai, a segurança também é. E todos colaboram orgulhosamente com ela da torre à pista. Em 2004, o Aeroporto Internacional de Kansai celebrou 10 anos de operações como o novo portal do Japão para o Pacífico, recebendo viajantes do mundo todo. E embora com 10 anos ele pudesse ser considerado apenas uma criança, comparado a seus irmãos mais velhos como Heathrow e JFK, esse horizonte artificial já estava experimentando algumas dores de crescimento que poderiam ser um pouco prematuras. Todas as decolagens e pousos são feitos em uma só pista, e isso causa algum atraso. Mas quando tivermos a segunda pista, usaremos uma das pistas somente para pousos. É simples matemática. Com o dobro de pistas, dobra-se o número de voos. E recebendo 60 jatos por hora em vez de 30, a receita do aeroporto também vai dobrar. Isso nos traz de volta ao início, numa espécie de déjà vu de águas profundas, uma nova ilha no meio da Baía de Osaka. Os planos para a nova ilha prevêem uma pista mais longa, 500 metros maior que a primeira, dando maior conforto aos grandes aviões nos procedimentos de pouso e decolagem. Localizado a apenas 200 metros da primeira ilha, este grande projeto de construção é mais fácil para os engenheiros que contam com as lições aprendidas na primeira vez. O surgimento dessa nova ilha despertou questões que não haviam sido consideradas antes. Primeiro, o fato de que a ilha estava sendo feita ainda mais distante do continente. Além disso, águas mais profundas significam um solo mais frágil abaixo do leito do mar, o que poderá fazer esta ilha afundar quase 6 metros a mais do que a vizinha. E por fim, uma nova preocupação: o peso adicional da segunda ilha afetará o nível da primeira, fazendo com que afunde ainda mais? Tivemos a ideia de fazer a segunda ilha, a 200 metros da primeira,
para evitar o efeito do peso na ilha antiga. Uma das grandes preocupações na construção da primeira ilha foi a distribuição equânime do aterro. Não o suficiente aqui ou demais ali poderia significar um índice de acomodação desigual. E numa ilha maior, distribuir por igual 250 milhões de metros cúbicos de terra seria como escalar o Monte Fuji. Mas nos 12 anos desde que a primeira barca despejou sua terra, a tecnologia evoluiu. O posicionamento do aterro mudou de simples ondas de rádio para satélites globais, tornando o serviço de aterro mais preciso. Cada meio metro de camada do solo é colocada e compactada por maquinário pesado, equipado com sistemas de GPS que permitem que as informações de posição e altura sejam monitoradas. Operadores nesses quadriciclos especialmente equipados percorrem o terreno e podem dizer imediatamente se estão na marca exata ou fora de posição. Antes determinávamos fisicamente o posicionamento das barcas e o planejamento do processo de aterro. Mas a tecnologia de satélites nos oferece maior precisão. Mas mesmo a tecnologia mais precisa não pode impedir que a natureza entre em cena e atrase os serviços, lembrando as pessoas neste gigantesco canteiro de obras a respeitar também outro tipo de voo. A construção em alguns trechos da segunda ilha foi temporariamente suspensa quando uma espécie de ave migratória decidiu fazer uma parada a caminho da Austrália. Parece que as aves não estavam muito preocupadas com os problemas que causavam. Mantendo a política ambientalmente amigável de Kansai, os responsáveis pela obra decidiram não sacrificar algo tão precioso e deixaram essa pequena área para ser completada apenas depois que os ovos eclodissem e os pássaros estivessem prontos para partir. Com toda a excitação e movimentação na nova ilha, é fácil esquecer que estão construindo a apenas 200 metros de distância de jatos gigantes repletos de pessoas chegando para pousar. Isso cria outro desafio à engenharia. Como ligar as duas ilhas se elas estão afundando em velocidades diferentes? A nova ilha vai continuar assentando depois da inauguração, mas no fim ficará no mesmo nível que a primeira. A decisão de expandir Kansai foi tomada durante um bom momento econômico do Japão e muito antes da tecnologia reduzir o ritmo nos Estados Unidos. Assim, levantar capital para uma nova obra, enquanto a dívida da primeira ainda estava sendo paga, foi quase tão difícil quanto construir um aeroporto no meio do mar. Acredito que este será um grande aeroporto em 10 ou 20 anos, quando a demanda aumentar, com muito mais aviões chegando e saindo. Apesar do entusiasmo dos passageiros que dão vivas a Kansai e aos brilhantes esforços de engenharia que combatem as forças da física, será que o peso de outros fatores será grande demais, afundando Kansai sob o fardo de uma grande dívida e de uma economia em crise? Somente o tempo e talvez as ondas poderão dizer. Versão Marshmallow São Paulo.